Denúncia real dessa avó. Meu genro me proibiu de entrar na casa da minha filha. Então O dia amanheceu nublado, como se o céu estivesse compartilhando da tristeza de Dona Elvira. Aquela manhã trouxe a maior traição que ela poderia imaginar. Depois de anos de dedicação, criando uma família e dando amor a todos ao seu redor, seu genro, Rafael, um homem de sorriso fácil e olhar enigmático, tomou uma atitude impensável. Ele simplesmente a proibiu de entrar na casa da filha, Ana. A porta que sempre esteve aberta agora estava trancada, e o frio no peito de Elvira a envolveu como uma neblina densa e sufocante. Ela já havia ouvido sussurros na comunidade. Os vizinhos percebiam algo estranho. E Rafael, mas para Ana, ele era o príncipe dos sonhos. Como poderia uma mãe, uma avó ativa e querida, fazer sua filha enxergar que aquele homem, mesmo carismático, podia estar escondendo um monstro sob a cama? Elvira decidiu agir. Era hora de descobrir o que havia por trás daquela aura de mistério. Seguindo seus instintos, Elvira começou sua investigação. A primeira pista surgiu em forma de um velho documento perdido em uma caixa de recordações. Era uma foto de um grupo de homens em um evento clandestino, com Rafael claramente identificado entre eles. Seus olhos se arregalaram ao ver os rostos conhecidos, homens respeitados na cidade, todos com um histórico de negócios escusos. O coração dela disparou. O que eles estavam tramando? Por que Ana não sabia? A dor de ser excluída pela própria filha e a angústia de sentir que ela estava sendo arrastada para um abismo sem fundo fez Elvira tremer. Com cada revelação, mais perguntas surgiam. À medida que mergulhava mais fundo, encontrou registros de transações duvidosas, encontros secretos em garagens escuras e acordos que pareciam mais com uma teia de aranha do que com um negócio legítimo. O que tinham contra Rafael e qual era a relação dele com sua filha? O cerco se fechava e a sensação de perigo pairava no ar, como um cheiro de fumaça prestes a se transformar em fogo. Quando Elvira decidiu confrontá-lo, a tensão era palpável. Ele a recebeu com aquele sorriso que costumava aquecer os corações. Parecia um veneno disfarçado. Você não deve se meter, Dona Elvira. Isso é um aviso, ele disse, e a ameaça nas entrelinhas a fez recuar. No entanto, em um momento de fraqueza, ela também ergueu a voz. Ana precisa saber a verdade sobre você. No calor da discussão, Elvira revelou um segredo seu, escondido há anos. Uma história de amor e dor que poderia desafiar todas as ideias de lealdade. Isso trouxe um silêncio breve e intenso, que se aproveitou da situação que os dois estavam. Rafael hesitou e a confiança de Elvira começou a balançar, como um fio frágil prestes a se romper. E então, como um soco no estômago, uma mensagem enigmática. Apareceu em seu telefone. Tenho informações que vão mudar tudo. Encontre-me às 18 horas. O angustiante caminho à frente misturava pavor e esperança. E Dona Elvira sabia que a verdade estava mais perto do que nunca, mas a um custo possivelmente irreparável. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone vibrou nervosamente em sua mão e Dona Elvira sentiu um frio na barriga. Às 18 horas, pensou. O que era tão urgente? Quem seria? De repente, as paredes de sua casa pareciam se fechar e a incerteza se transformava em um turbilhão de emoções. O que ela estava prestes a descobrir? Entre perigo e esperança, ela pegou sua bolsa e saiu. O caminho até o ponto de encontro parecia mais longo que o normal. O céu nublado agora parecia testemunhar sua angústia. Ela virou a esquina e avistou uma figura encapuzada sob a luz fraca de um poste. O coração dela acelerou. Era a pessoa que estava esperando. A aproximação dela foi lenta, como se o mundo ao redor estivesse em câmera lenta. Você é a Dona Elvira? Perguntou a figura, com a voz rouca e baixa. Ela sentiu o medo se entrelaçando com a curiosidade. O estranho colocou uma mão pequena e trêmula na bolsa e retirou um envelope. É sobre Rafael e sobre Ana. Dona Elvira sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que poderia ser tão devastador? O estranho continuou, a voz ainda mais baixa. Rafael não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. Elvira olhou fixamente para o envelope. Seu coração tamborilando. O que você quer dizer com isso? Ele está machucando minha filha. Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, uma série de tiros ecoou atrás dela. Aquele lugar, que antes parecia seguro, se transformou em um campo de batalha. Pessoas correram em todas as direções. Gritos e caos tomaram conta da cena. O estranho empurrou Dona Elvira atrás de um carro, o corpo dela tremendo de medos indescritíveis. Você precisa entender. Rafael não só está envolvido, mas ele é o centro disso tudo. O que eu tenho aqui é a prova. O caos aumentou e Elvira se viu presa em um pesadelo. Quando tudo parecia perdido, ela pegou coragem e puxou o envelope que o estranho lhe oferecia. Com as mãos trêmulas, ela abriu e leu as primeiras linhas. De repente, sua respiração falhou. As palavras eram mais do que ela poderia suportar. Rafael estava envolvido em um cartel de drogas e Ana estava no meio disso tudo. Ela olhou para o estranho, as lágrimas caindo agora. Não, isso não pode ser verdade. Minha filha não. Mas ele a interrompeu. Ela está em perigo, Dona Elvira. Se você não agir rápido, pode perdê-la para sempre. Aquela bombardeada de informações atingiu Dona Elvira como um tsunami. As peças começaram a se encaixar na mente dela, e a figura misteriosa a puxou pelo braço, arrastando-a para longe. Vamos, temos que encontrar a Ana antes que seja tarde. Os gritos ainda ecoavam na rua. E a imagem da sua filha sendo levada por um homem que era praticamente um desconhecido agora não a deixava em paz. O tempo estava correndo e Dona Elvira sentia que cada segundo era mais crucial que o anterior.
E enquanto saíam na correria, uma nova mensagem vibrou em seu telefone. Você não deveria ter se metido nisso. Agora você vai pagar, Dona Elvira. O terror paralisava sua respiração. O que significava aquilo? Poderia realmente perder tudo? Ela gritou pelo nome da filha, mas a angústia a fez calar. Rafael, o genro fantástico, estava prestes a se transformar no monstro que ela sempre temeu. E no caos danos poderiam ser irreparáveis. Como ela poderia salvar a Ana? Com um nó na garganta e as mãos tremendo, ela sabia. A noite estava apenas começando. Dona Elvira se sentia perdida. O coração batia acelerado enquanto corria atrás do estranho. Sua mente girava como um tornado. A revelação sobre Rafael ainda ecoava em seus ouvidos. O que mais poderia ser verdade? O pânico a consumia enquanto ela tentava formular um plano. Eu preciso achar a Ana, pensou. O desconhecido puxou-a por uma rua escura. Os gritos e o caos lentamente se dissipando à medida que se afastavam. Mas antes que ela pudesse perguntar mais sobre o que sabia, outra mensagem chegou em seu celular. A casa está limpa. Eles não vão mais te deixar entrar. A voz do estranho interrompeu seu momento de desespero. O que você sabe sobre a casa, Dona Elvira? Ela olhou para ele confusa. Como assim? O que você tem a ver com isso? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um carro apareceu, os faróis iluminando a cena com uma luz amarelada. Elvira reconheceu imediatamente o veículo. Era de Rafael. Ele está vindo! Sussurrou, o pânico tomando conta. O estranho a forçou a se esconder atrás de um muro. Ouvindo os ruídos do carro ao se aproximar, Dona Elvira sentiu um frio na barriga. O que Rafael queria? O que estava acontecendo? Mas aí, no momento em que tudo parecia que ia se tornar um pesadelo, Rafael saiu do carro com uma expressão de raiva. Ele estava agitado, olhando ao redor, como se soubesse que estava sendo vigiado. Cadê a Elvira? Onde ela está? Ele não estava sozinho. Duas figuras altas e musculosas surgiram a seu lado, e o coração de Dona Elvira disparou novamente. O que estava acontecendo? A tensão aumentava, e cada segundo parecia se arrastar. Ela segurava a respiração. Rafael gesticulava furiosamente, sua voz alta e cortante. Eu disse para ela não se meter! Cadê você, Elvira? O estranho ao lado dela apertou seu braço, como se pudesse dar uma mensagem silenciosa. Não saia. A cena diante dela parecia um filme de terror. Mas o mais chocante ainda estava por vir. A terceira figura que surgira ao lado de Rafael se virou, e Dona Elvira sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era a Ana. Sua filha estava ali, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. Com uma expressão fria e decidida, ela se aproximou de Rafael. Eu vou cuidar disso, pai, disse Ana, e a palavra pai caiu como uma bomba. O que ela estava fazendo? Rafael a olhou com o orgulho distorcido e Dona Elvira não conseguiu acreditar no que estava vendo. Ana, sua filha, estava ao lado do homem que a havia excluído. O que estava errado com sua filha? Por que ela não parecia assustada? Você não pode fazer isso, Ana! Você não sabe quem é ele! Gritou Dona Elvira, seu coração despedaçando-se. E, em um movimento rápido, ela saiu de seu esconderijo, mas o estranho puxou-a de volta. Você precisa ficar calma, Dona Elvira. Não é só isso. Mas o que mais poderia ser?
O estranho, então, revelou algo que já a deixava em choque. Eu conheço a Ana. Ela não é quem você pensa. Há muito mais envolvido nesta história. Muito mais. Elvira sentiu que o chão a deixava e ela estava prestes a despencar num abismo. A verdadeira identidade de Ana? O quê? O tempo parecia parar quando o estranho continuou. Sua filha está fazendo parte desse esquema desde o começo. Ela estava no plano de Rafael. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Elvira, enquanto a realidade se desmantelava diante de seus olhos. Ana era uma cúmplice? Essa era a verdade que ela estava a ponto de descobrir? Uma reviravolta brutal transformava tudo. No instante seguinte, o telefone dela vibrou novamente e ela mal teve tempo de olhar a mensagem nova. Você não vai escapar disso. Vou revelar tudo. A incerteza e o desespero misturaram-se. A história estava apenas começando. Mas a verdade doía mais do que qualquer mentira poderia ter feito. O que mais estava por vir? Como poderia salvar sua filha e trazer a verdade à tona? Dona Elvira compreendeu que sua luta apenas começava e o tempo estava se esgotando. Ela fez questão de lembrar da sua filha. Com um nó na garganta, as palavras ficaram presas. Ana, onde você está? E enquanto o caos se desenrolava à sua frente, as chances de descobrir quem realmente eram aqueles que ela amava estavam diminuindo a cada segundo. Dona Elvira se sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Suas mãos tremiam enquanto observava Rafael e Ana. O que estava acontecendo? O que a filha tinha a ver com tudo isso? Naquele instante, a tensão era palpável. O silêncio cortava como uma faca. E então, uma voz conhecida ecoou na escuridão. O que você está fazendo aqui, Elvira? Era Marcelo, o irmão de Rafael. Um homem que ela conhecia há anos, mas que sempre estivera nas sombras. Ele surgira do nada, e Dona Elvira sentiu um frio na barriga. Havia algo em seu olhar que a fazia tremer. Você não deveria se envolver. Isso não é a sua guerra. Ana, o que você está fazendo com ele? Gritou Dona Elvira, a dor na voz evidente. Ana virou-se e cruzou os braços. Mãe, você não entende. Rafael é parte da minha vida agora. Eu escolhi isso. Uma nuvem de confusão pairava sobre Dona Elvira. E então, em um gesto impensável, o estranho ao seu lado, que parecia tão misterioso, tomou coragem e se fez ouvir. Elvira, você precisa saber. Analisando bem tudo o que ouvi até agora, tem algo mais sério acontecendo. Não posso me calar. Todos se viraram para ele e a pressão aumentou. Rafael não é apenas um homem envolvido com crimes. Ele está em um jogo muito maior. O silêncio pairou por um momento, mas Dona Elvira estava prestes a explodir. Do que você está falando? Ela gritou, e seus olhos estavam em chamas. O estranho respirou fundo, hesitando, como se estivesse pesando suas palavras. Essa não é só uma questão de tráfico ou negócios ilegais. Rafael está ligado a uma organização secreta, uma rede, um cartel global. Seus olhos estavam fixos em Elvira, como se a intensidade do olhar pudesse convencê-la da verdade. Nesse momento, um grito cortou a noite. Uma explosão ressoou em algum lugar próximo. Dona Elvira
sentiu uma onda de choque passar por seu corpo. O carro de Rafael explodiu em chamas e a luz brilhante ofuscou todos ao redor. O calor era intenso e a fumaça subiu, obscurecendo a visão. Elvira mal podia acreditar no que estava acontecendo. Seus instintos gritavam que isso não era apenas um acidente. Quando a fumaça finalmente se dissipou, ela olhou para o rosto de Rafael, que agora estava pálido, uma expressão de desespero estampada. Ana estava paralisada, um misto de medo ou confusão. O que foi isso? Ela murmurou, como se estivesse tentando compreender o impossível. Marcelo, ainda ao lado de Rafael, parecia tão abatido quanto os outros. Mas havia algo em seu olhar que fez Dona Elvira ficar alerta. Ele estava mais próximo do que deveria, e uma memória há muito esquecida surgiu em sua mente. Uma conversa confidencial. Com Rafael, algo sobre riscos, sobre alianças perigosas. O clima mudara e a atmosfera se tornara eletricamente tensa. Eu não tenho certeza do que está acontecendo, mas isso não pode ser só uma coincidência, disse o estranho, agora com uma voz firme, tomando a dianteira. Eles estão vindo. Temos que nos afastar daqui. Com um nó na garganta, Dona Elvira viu que a verdade estava muito mais além do que imaginara. Ana olhou para trás. E a expressão dela fez seu coração disparar. Havia algo diferente, uma sombra passando por seu rosto que não era apenas medo, mas algo mais profundo. Mãe, eu não sou só a Ana que você conheceu, disse ela em um sussurro, como se estivesse prestes a quebrar. A revelação estava prestes a desmoronar tudo. O chão sob seus pés começava a se abrir, e Dona Elvira percebeu que as linhas entre o bem e o mal estavam se desfazendo. A verdade açoitava como uma tempestade, e o que vinha a seguir poderia ser devastador. Como ela poderia salvar sua filha em meio a este horror? Era um momento de escolha, e tudo poderia mudar. Enquanto o som de sirene se aproximava, ela sabia que o tempo estava correndo e que a vida de Ana dependia da decisão que tomariam naquele instante. O caos já havia começado, mas uma nova realidade estava prestes a ser revelada. Qual seria o custo? Dona Elvira sentiu o peso da angústia e a pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela iria para salvar quem amava? Dona Elvira se via em meio ao caos, seu coração disparado, enquanto a explosão ainda ecoava em sua mente. Tudo parecia um pesadelo. Ana estava ao lado de Rafael, e a verdade que ela estava prestes a revelar se tornava cada vez mais aterradora. Mãe, você não entende, disse Ana novamente. Sua voz tremia, mas a certeza dela era inabalável. Eu escolhi isso. Elvira estava prestes a responder quando a sirene de um carro de polícia cortou o ar. Aquele som gelou seu sangue. Temos que sair daqui, gritou o estranho, puxando-a para longe. Mas o que ela ouvira no olhar de Ana a paralisava. A filha que ela conhecia, a criança doce, a jovem idealista, não estava mais ali. O que tinha mudado? Dona Elvira, agora não é hora de ficar parada. Vamos! O desconhecido estava certo. A adrenalina a fez despertar. O calor da explosão ainda reverberava. O que quer que estivesse prestes a acontecer era iminente. Mas antes que pôde dar um passo, outro choque. Uma figura familiar emergiu da escuridão.
Era Cláudio, o irmão de Ana, um jovem que havia desaparecido há meses. O desespero estava estampado em seu rosto, e as marcas de uma luta recente deixavam transparecer uma dor profunda. "Mãe, eu estou aqui!" ele gritou, correndo em direção a ela. "Precisamos ir. Eles estão vindo." Dona Elvira não podia acreditar. Cláudio havia sumido. O que ele estava fazendo aqui? As lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela tentava entender. "Você sabe o que está acontecendo?" perguntou, o aperto no peito quase insuportável. Mas ele apenas balançou a cabeça, seu olhar aflito. Os rostos ao redor dela, Rafael, Ana, o estranho, começaram a se misturar em uma confusão. O que todos estavam tentando esconder? Uma troca rápida de olhares, uma troca de incertezas. E então, como um botão que se vira, tudo mudou repentinamente. "Me escutem!" O estranho levantou a voz novamente. "É mais complexo do que todos pensam. Não se trata apenas de drogas ou de negócios. Todos vocês precisam saber que Rafael, ele é na verdade um infiltrado." As palavras pareciam um tapa na cara de Elvira. Ela congelou. "O quê?" perguntou, mal acreditando na própria voz. "Um infiltrado?" Mas isso não fazia sentido. Rafael, o genro que sempre achou que era perfeito, que a havia excluído. Como assim? Ele tem que ganhar a confiança de sua filha para derrubar toda a organização. Continuou o estranho, sua voz agora decidida. "Ele está usando você como isca. Eu sei porque sou um deles também." Elvira sentiu vertigens. Sua mente girava. Gestos e palavras misturando-se em sua mente. Ana e Cláudio ficaram paralisados, as feições mudando de choque para confusão, até que Cláudio encarou Rafael com uma expressão de fúria e raiva. Você? Você estava por trás de tudo isso?" A tensão crescia, enquanto Rafael finalmente soltou a máscara. Ele sorriu, mas era um sorriso frio, sem a alegria que costumava ter. "Sim, e agora que você sabe a verdade, você se tornou um alvo." Mais uma vez, o tempo parecia parar. Dona Elvira olhou para sua filha e seu filho, ambos muito mais envolvidos do que poderia imaginar. Rafael era manipulado ou manipulador. Seu sorriso se transformou em uma máscara de plena confiança. "Você não pode impedir o que está prestes a acontecer, Elvira. E se não cooperar, sua família pode sair danificada." Então surgiram vozes e passos apressados ao fundo. As luzes azuis das viaturas refletiam nas paredes. O que aquilo significava? A polícia ou algo muito pior? Dona Elvira olhou de volta para Ana e Cláudio como se o tempo tivesse parado. Em questões de segundos, o destino deles estava prestes a se desdobrar diante deles. Um aviso soou nas mentes de todos. O que a verdade realmente significava agora? Eles estavam todos embarcados em uma jornada sombria, e as consequências poderiam ser devastadoras. Dona Elvira sentiu que tudo estava escapando de suas mãos, e a única coisa em que podia confiar era em sua determinação. Salvar a família a qualquer custo. Mas serão as verdades reveladas ou os segredos escondidos que determinarão seu fim. A noite estava apenas começando.
Dona Elvira estava paralisada, o coração batendo descontrolado. As revelações de Rafael a deixaram em choque. Um infiltrado? Ela repetiu, quase sem voz. O desconhecido que parecia ter as respostas tinha se tornado o centro das atenções. O semblante de Ana mudou. O que ela estava pensando? Cláudio estava à sua frente, furioso e sem entender. O que mais eles escondiam? Rafael se aproximou, o olhar fixo em Elvira, e ela percebeu algo em sua expressão que a fez estremecer. Não era apenas o sorriso frio, mas um brilho calculado em seus olhos, como se ele estivesse sempre várias jogadas à frente. Você não sabe com quem está lidando, Elvira. E a sua filha, bem, ela está mais envolvida do que você imagina. Basta, Rafael! Cláudio gritou, a angústia tomando conta dele. Você não vai usar minha irmã assim. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma nova explosão ecoou ao longe, mais forte, como se o mundo estivesse desmoronando. O chão tremeu sob seus pés e a confusão se instalou novamente. Dona Elvira sentiu-se entre a espada e a parede, seus instintos gritando para fugir, mas algo a fez hesitar. O olhar de Ana, algo entre raiva e determinação, a paralisou. Mãe, você precisa entender. Eu fiz escolhas. Rafael não é o que parece, mas ele me mostrou o caminho. Elvira. O desconhecido a puxou, tentando afastá-la, mas ela não se movia. A confusão crescia quando, de repente, uma luz ofuscante apareceu na esquina. Era um carro, e não era qualquer carro. Era um veículo da polícia. O lábio de Rafael formou uma linha reta e Dona Elvira ficou assustada. Ele sabia que estava em apuros. A sirene cortou o ar. A polícia se aproximava rápido. Temos que ir, agora! O estranho gritou. Mas Rafael levantou a mão, interrompendo a discussão. Não façam nada, eles estão aqui por mim. Ana olhou para ele, indecisa, mas a verdade era que ela ainda estava sob a influência dele. O tempo se arrastava. Elvira sentia que cada segundo contava e olhou nos olhos dos filhos. A verdade, Rafael. Você tem que nos contar. Mas nesse momento, uma reviravolta devastadora aconteceu. Com a adrenalina pulsando em seu corpo, Dona Elvira começou a perceber uma figura saindo da penumbra, uma sombra familiar que a deixou em choque. Era Beatriz, sua melhor amiga, com uma arma na mão. Stop! Beatriz gritou, a arma direcionada para Rafael. Uma onda de horror e incredulidade a atingiu. O que Beatriz estava fazendo ali com uma arma? Você não pode fazer isso, Elvira. Você está envolvida com pessoas perigosas. Isso não é a sua guerra. Os olhos de Dona Elvira se arregalaram. Beatriz, a amiga de anos, sempre a voz da razão, agora estava do lado oposto. Beatriz, não! Você não precisa fazer isso. O caos estava se estabelecendo. E tudo o que ela pensou que soubesse sobre as pessoas ao seu redor estava se desmoronando. Rafael riu, mas não era um riso de felicidade. Então você também está vendo, Beatriz. Ele é um infiltrado. Você, o que você representa. Eu não vou deixar que você arruine tudo. O clima pesou. Ana olhou para Beatriz com uma mistura de medo e desprezo. Mãe, o que essa louca está fazendo? Ela não tem ideia de com quem está lidando. Beatriz gritou,
o nervosismo evidente. Elvira, Rafael não é o que você pensa. Ele manipulou todos nós, desde o começo. Palavras cortantes, e a verdade começou a se abrir como um abismo. O que ela realmente conhecia sobre Rafael e Beatriz? O que mais estava escondido sob a superfície? Dona Elvira balançou a cabeça, confusa. A realidade se fragmentava, e ela não sabia em quem confiar. E antes que pudesse formular uma resposta, compartilhou um olhar com Cláudio e Ana. Precisamos nos unir. A verdade não pode nos dividir. Mas o sussurro de algo apocalíptico pairou no ar. Uma mensagem em seu celular vibrou. Você não tem ideia do que está por vir. A hora da revelação está perto. O que isso significava? Enquanto a sirene se aproximava, o pânico e a incerteza a envolviam. Dona Elvira sabia que a noite mal havia começado, e as verdadeiras ligações, os segredos que amarravam suas vidas, estavam prestes a se revelar. Como poderiam sobreviver a isso? Cada segundo parecia um desespero, e a solução estava tão distante. Dona Elvira estava paralisada, o coração batendo despoltrolado. As revelações de Rafael a deixaram em choque. Um infiltrado? Ela repetiu, quase, sem voz. O desconhecido que parecia ter as respostas tinha se tornado o centro das atenções. O semblante de Ana mudou. O que ela estava pensando? Cláudio estava à sua frente, furioso e sem entender. O que mais eles escondiam? Rafael se aproximou, o olhar fixo em Elvira, e ela percebeu algo em sua expressão que a fez estremecer. Não era apenas o sorriso frio, mas um brilho calculado em seus olhos, como se ele estivesse sempre várias jogadas à frente. Você não sabe com quem está lidando, Elvira. E a sua filha, bem, ela está mais envolvida do que imagina. Basta, Rafael! Cláudio gritou, a angústia tomando conta dele. Não vai usar minha irmã assim, mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma nova explosão ecoou ao longe, mais forte, como se o mundo estivesse desmoronando. O chão tremeu sob seus pés e a confusão se instalou novamente. Dona Elvira sentiu-se entre a espada e a parede, seus instintos gritando para fugir, mas algo a fez hesitar. O olhar de Ana, algo entre raiva e determinação, a paralisou. Mãe, você precisa entender. Eu fiz escolhas. Rafael não é o que parece, mas ele me mostrou o caminho. Elvira! O desconhecido a puxou, tentando afastá-la, mas ela não se movia. A confusão crescia quando, de repente, uma luz ofuscante apareceu na esquina. Era um carro, e não era qualquer carro. Era um veículo da polícia. O lábio de Rafael formou uma linha reta e Dona Elvira ficou assustada. Ele sabia que estava em apuros. A sirene cortou o ar. A polícia se aproximava rápido. Temos que ir agora! O estranho gritou. Mas Rafael levantou a mão, interrompendo a discussão. Não façam nada. Eles estão aqui por mim. Ana olhou para ele, indecisa, mas a verdade era que ela ainda estava sob a influência dele. O tempo se arrastava. Elvira sentia que cada segundo contava e olhou nos olhos dos filhos.
A verdade, Rafael, você tem que nos contar. Mas nesse momento, uma reviravolta devastadora aconteceu. Com a adrenalina pulsando em seu corpo, Dona Elvira começou a perceber uma figura saindo da penumbra. Uma sombra familiar que a deixou em choque. Era Beatriz, sua melhor amiga, com uma arma na mão. "Pare!" Beatriz gritou, a arma direcionada para Rafael. Uma onda de horror e incredulidade a atingiu. O que Beatriz estava fazendo ali com uma arma? "Você não pode fazer isso, Elvira. Você está envolvida com pessoas perigosas. Isso não é a sua guerra." Os olhos de Dona Elvira se arregalaram. Beatriz, a amiga de anos, sempre a voz da razão, agora estava do lado oposto. "Beatriz, não. Você não precisa fazer isso." O caos estava se estabelecendo. E tudo o que ela pensou que soubesse sobre as pessoas ao seu redor estava se desmoronando. Rafael riu, mas não era um riso de felicidade. "Então você também está vendo, Beatriz. Ele é um infiltrado. Você e o que você representa, eu não vou deixar que você arruine tudo." O clima pesou. Ana olhou para Beatriz com uma mistura de medo e desprezo. "Mãe, o que essa louca está fazendo? Ela não tem ideia de com quem está lidando." Beatriz gritou, o nervosismo evidente. "Elvira, Rafael não é o que você pensa. Ele manipulou todos nós, desde o começo." Palavras cortantes, e a verdade começou a se abrir como um abismo. O que ela realmente conhecia sobre Rafael e Beatriz? O que mais estava escondido sob a superfície? Dona Elvira balançou a cabeça, confusa. A realidade se fragmentava e ela não sabia em quem confiar. E antes que pudesse formular uma resposta, compartilhou um olhar com Cláudio e Ana. "Precisamos nos unir. A verdade não pode nos dividir." Mas o sussurro de algo apocalíptico pairou no ar. Uma mensagem em seu celular vibrou. "Você não tem ideia do que está por vir. A hora da revelação está perto." O que isso significava? Enquanto a sirene se aproximava, o pânico e a incerteza a envolviam. Dona Elvira sabia que a noite mal havia começado. E as verdadeiras ligações, os segredos que amarravam suas vidas, estavam prestes a se revelar. Como poderiam sobreviver a isso? Cada segundo parecia um desespero, e a solução estava tão distante. Mas então, a revelação que ninguém esperava ecoou no ar. Beatriz, com a arma ainda em punho, olhou diretamente para Ana. "Eu não sou sua amiga, Ana. Sou sua mãe." O chão desmoronou sob os pés de Dona Elvira. A verdade a atingiu como um raio. O que isso significava? Que segredos estavam escondidos nela? Era um desespero, um turbilhão de sentimentos. Enquanto a sirene se aproximava, uma nova realidade estava prestes a se revelar. Dona Elvira estava paralisada. O choque nas palavras de Beatriz a atingiu como um baque. "Você não pode estar falando sério!" gritou Ana, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Cláudio olhava entre as duas mulheres, confuso, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Não havia como isso ser verdade. "É isso mesmo, Ana. Eu sou sua mãe." Beatriz insistiu, o olhar firme, mas com um tremor na voz. As palavras dela ecoaram na mente de Elvira, num turbilhão de revelações. Rafael
Essa máscara perfeita tinha um plano sinuoso e Beatriz, a amiga que sempre esteve ali, havia participado de alguma forma. E que mais estava escondido? Mas e eu? O que eu sou para você, Beatriz? Apenas mais uma peça nesse quebra-cabeça? Dona Elvira questionou, a voz embargada. A verdade seca e amarga enchia o ar, e sua mente girava, relembrando memórias que pareciam agora distorcidas. Rafael, percebendo a comoção, avançou um passo, seus olhos calculando a situação. Esse é o momento. Vamos! Gritou, enquanto a sirene da polícia se aproximava. Se vocês não cooperarem, todos nós vamos acabar presos ou pior, mortos. Calem-se, Beatriz gritou, a arma ainda apontada para Rafael. Ninguém precisa se machucar. A verdade precisa vir à tona. O clima estava denso e os instintos de Elvira gritavam para que ela fugisse. Mas suas pernas estavam coladas ao chão. Ana tomou um passo à frente, balançando a cabeça. Só que eu não quero saber da verdade. Você, Beatriz, me traiu. O desprezo soou em sua voz e o desespero de Elvira aumentou. O que havia acontecido com sua família? Mas então, antes que qualquer um pudesse dizer mais, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão ressoou em um prédio próximo e a onda de choque empurrou todos para o chão. O barulho foi ensurdecedor e o chão balançou sob seus pés. A fumaça subiu em uma nuvem negra, escondendo faces horrorizadas e criando um caos absoluto. Dona Elvira sentiu seu coração parar por um segundo. Ela olhou para os rostos ao redor, o medo estampado neles. "Temos que sair daqui!" gritou. Mas o caos era tanto que sua voz mal foi ouvida. Mas, no centro daquela confusão, algo se destacou. Uma pessoa saiu da fumaça. O rosto era familiar e Dona Elvira se doméstica. Era Cláudio. Mas não era só isso. Atrás dele vinham homens vestidos de preto, com expressões frias e determinadas. "Está tudo pronto. Vamos pegar o que é nosso." Um deles disparou, olhando diretamente para Rafael. A sensação de tudo desmoronar tomou conta de Dona Elvira. O que estava acontecendo? Aqueles homens pareciam ser parte de uma organização maior e Rafael estava no meio disso tudo. "Rafael, o que você fez?" Ela perguntou, a voz tremendo, sem conseguir acreditar que ele estava mais uma vez tramando algo. "Eu fiz o que precisava ser feito", Rafael respondeu, a expressão impassível. "Esta noite não é sobre vocês, é sobre o que está em jogo. Desejo muito mais do que o que veem." Dona Elvira olhou para a bagunça acontecendo ao seu redor, sua mente lutando para entender o que realmente era importante aqui. Rafael, Beatriz, até Ana e Cláudio. Ele estava certo. As coisas estavam para se transformar e nada seria como antes. O que mais ela não sabia? As mensagens enigmáticas no seu celular começaram a fazer sentido. Uma luz ofuscante iluminou tudo. Era a polícia cercando o local. Dona Elvira, em pânico, balançou a cabeça. Sirenes cortavam no ar, e ela percebeu que, mais do que a verdade, suas vidas estavam em risco. Quem realmente eram aqueles homens? O que Cláudio sabia? "Não podemos ser pegos aqui", gritou um dos homens de preto. Dona Elvira mal tinha tempo para pensar antes de tudo acontecer de novo. "Eu posso proteger vocês." Olhou para Beatriz, buscando uma resposta.
O caos, o pavor, tudo a consumia. A escolha é sua, Elvira. Beatriz a olhou com uma expressão entre esperança e desespero. Mas antes que pudesse responder, Rafael virou-se e correu, sendo seguido pelos homens. A verdade continuou a escorregar por entre seus dedos. No meio da confusão, outra mensagem vibrou em seu celular. O seu tempo acabou. Vocês estão todos em perigo. O que ela deveria fazer? A noite não havia acabado e o pior ainda estava por vir. Dona Elvira estava paralisada. O choque nas palavras de Beatriz a atingiu como um baque. Você não pode estar falando sério! Gritou Ana, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Cláudio olhava entre as duas mulheres, confuso, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Não havia como isso ser verdade. É isso mesmo, Ana. Eu sou sua mãe. Beatriz insistiu, o olhar firme, mas um tremor na voz. As palavras dela ecoaram na mente de Elvira num turbilhão de revelações. Rafael, essa máscara perfeita, tinha um plano sinuoso. E Beatriz, a amiga que sempre esteve ali, havia participado de alguma forma. O que mais estava escondido? Mas e eu? O que eu sou para você, Beatriz? Apenas mais uma peça nesse quebra-cabeça? Dona Elvira questionou, a voz embargada. A verdade seca e amarga enchia o ar, e sua mente girava, relembrando memórias que pareciam agora distorcidas. Rafael, percebendo a comoção, avançou um passo, seus olhos calculando a situação. Esse é o momento. Vamos! Gritou, enquanto a sirene da polícia se aproximava. Se vocês não cooperarem, todos nós vamos acabar presos ou, pior, mortos. Calem-se! Beatriz gritou, a arma ainda apontada para Rafael. Ninguém precisa se machucar. A verdade precisa vir à tona. O clima estava denso e os instintos de Elvira gritavam para que ela fugisse. Mas suas pernas estavam coladas ao chão. Ana tomou um passo à frente, balançando a cabeça. Só que eu não quero saber da verdade. Você, Beatriz, me traiu. O desprezo soou em sua voz e o desespero de Elvira aumentou. O que havia acontecido com sua família? Mas então, antes que qualquer um pudesse dizer mais, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão ressoou em um prédio próximo, e a onda de choque empurrou todos para o chão. O barulho foi ensurdecedor, e o chão balançou sob seus pés. A fumaça subiu em uma nuvem negra, escondendo faces horrorizadas e criando um caos absoluto. Dona Elvira sentiu seu coração parar por um segundo. Ela olhou para os rostos ao redor, o medo estampado neles. Temos que sair daqui! Gritou, mas o caos era tanto que sua voz mal foi ouvida. Mas, no centro daquela confusão, algo se destacou. Uma pessoa saiu da fumaça. O rosto era familiar, e Dona Elvira se doméstica. Era Cláudio, mas não era só isso. Atrás dele vinham homens vestidos de preto, com expressões frias e determinadas. Está tudo pronto. Vamos pegar o que é nosso, um deles disparou, olhando diretamente para Rafael. A sensação de tudo desmoronar tomou conta de Dona Elvira. O que estava acontecendo? Aqueles homens pareciam ser parte de uma organização maior. E Rafael estava no meio disso tudo. Rafael, o que você fez? Ela perguntou.
a voz tremendo, sem conseguir acreditar que ele estava mais uma vez tramando algo. Eu fiz o que precisava ser feito, Rafael respondeu, a expressão impassível. Esta noite não é sobre vocês, é sobre o que está em jogo. Desejo muito mais do que o que vem. Dona Elvira olhou para a bagunça acontecendo ao seu redor, sua mente lutando para entender. O que realmente era importante aqui? Rafael? Beatriz? Até Ana e Cláudio. Ele estava certo. As coisas estavam para se transformar e nada seria como antes. O que mais ela não sabia? As mensagens enigmáticas no seu celular começaram a fazer sentido. A luz ofuscante iluminou. Tudo. Era a polícia, cercando o local. Dona Elvira, em pânico, balançou a cabeça. Sirenes cortavam o ar, e ela percebeu que, mais do que a verdade, suas vidas estavam em risco. Quem realmente eram aqueles homens? O que Cláudio sabia? Não podemos ser pegos aqui, gritou um dos homens de preto. Dona Elvira mal tinha tempo para pensar antes de tudo acontecer de novo. Eu posso proteger vocês. Ela olhou para Beatriz, buscando uma resposta. O caos, o pavor, tudo a consumia. A escolha é sua, Elvira. Beatriz a olhou com uma expressão entre esperança e desespero. Mas antes que pudesse responder, Rafael virou-se e correu, sendo seguido pelos homens. E assim, a verdade continuou a escorregar por entre seus dedos. No meio da confusão, outra mensagem vibrou em seu celular. O seu tempo acabou. Vocês estão todos em perigo. O que ela deveria fazer? A noite não havia acabado. E o pior ainda estava por vir. Então, do nada, um flash de luz intensa subiu do chão e um barulho ensurdecedor estourou no ar. Uma explosão. Um brilho ofuscante tomou tudo. Enquanto tudo se desenrolava, uma figura vestida com um uniforme de polícia se destacou. Era alguém que Dona Elvira não esperava encontrar. Não podia ser. Era seu ex-marido, Carlos, que ela acreditava estar longe e aparentemente tinha um passado muito mais envolvido do que ela jamais soubera. Eu disse que voltaria! Carlos gritou e Dona Elvira mal conseguia processar. O que ele estava fazendo ali? Ele atirou uma corrente de tiros, mirando em direção aos homens de preto. A confusão aumentou ainda mais. Tudo o que Dona Elvira conhecia agora estava em dúvida. Carlos era um policial? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira horrenda. Enquanto ela olhava, a horrenda verdade se desdobrava diante de seus olhos. Rafael foi atingido, caindo ao chão, seus olhos em chamas de fúria misturada com dor. Aquilo era muito mais complicado do que pensava. A vida que levava estava entrelaçada em uma teia de segredos e mentiras. Dona Elvira ficou paralisada em um mar de confusão. E ao olhar para Beatriz, ela percebeu que também havia uma sombra de traição. Naquele olhar, o que ela realmente sabia? Mentes, segredos e planos secretos se entrelaçavam como um pesadelo, enquanto sua vida se desmoronava completamente. Agora, às margens de uma batalha que parecia estar apenas começando, o que mais viria à tona? O que mais ela não sabia sobre quem realmente cercava a sua vida? Uma sensação de medo e urgência a consumia. E naquele exato momento,
Dona Elvira Silbe. A verdade que tanto procurava poderia destruir tudo. Dona Elvira sentiu seu coração acelerar enquanto tudo ao seu redor se transformava em um verdadeiro caos. A explosão ainda reverberava em seus ouvidos e a fumaça envolvia o espaço, ocultando rostos e intenções. Cláudio estava ferido, Rafael caído no chão e Beatriz com a arma, ainda em punho. E por trás de toda a confusão havia Carlos, seu ex-marido, um policial que ela não via há anos, agora se metendo em meio ao conflito. "Carlos, o que você fez?" gritou Elvira, sua voz cheia de desespero. Ele apenas balançou a cabeça, os olhos arquejados. A polícia estava chegando e o tempo estava acabando. "Agora não é hora para explicações", Carlos respondeu, puxando-a para trás. "Precisamos sair." A adrenalina pulsava e Dona Elvira percebeu que a lealdade estava se despedaçando em um piscar de olhos. Ana, aos prantos, olhou para a mãe e, por um breve instante, a sombra da dúvida cruzou seu olhar. "Mãe, é verdade isso tudo?" O silêncio foi cortante. O que poderia dizer? A verdade era uma lâmina afiada, capaz de ferir eternamente. Eu não sei mais em quem confiar." A angústia de Elvira era palpável. E então, no meio daquela confusão, Beatriz finalmente abaixou a arma e se aproximou de Ana. "Tanto tempo perdido, filha. Eu nunca quis que você estivesse envolvida nisso. Rafael não é quem você pensa. Ele manipulou todos nós, incluindo você." Dona Elvira observou a expressão de Ana transformando-se. Uma batalha interna entre a paixão e a razão. Enquanto isso, Rafael se arrastava para longe, se arrastando como uma sombra do que fora. A polícia já se aproximava, e a sirene soava como um aviso de que o tempo acabara. O destino deles estava em suas mãos. "Vamos, agora!" gritou Cláudio, segurando firme a mão da mãe, puxando-a para longe. Mas Beatriz hesitou, olhando para Elvira como se houvesse uma última chance de recuperar tudo. "Eu prometo que vou te ajudar a descobrir a verdade." As luzes da polícia iluminavam a cena freneticamente e a tensão aumentava. Todos estavam perdendo o controle. Dona Elvira, tocada pela determinação de Beatriz, finalmente tomou uma decisão. "Não vou deixar vocês irem sozinhos para a prisão. Temos que nos unir." Com isso, ela correu, puxando Ana e Cláudio para perto, determinados a... O caos os cercava, mas agora não eram apenas indivíduos sozinhos. Eram uma família, com todas as fragilidades e esperanças. De repente, uma mensagem vibrava no celular de Elvira. "O jogo ainda não acabou. Eu estarei observando." Um arrepio percorreu seu corpo. O que isso significava? Quantos segredos ainda se escondiam nas sombras? Assim que chegaram à saída, depararam-se com uma luz ofuscante e, em meio ao tumulto, Dona Elvira finalmente compreendeu que a verdade era apenas a ponta do iceberg. E passado os segredos e as lealdades ainda não revelados, podiam muito bem ser o início de um novo e obscuro capítulo. A liberdade estava a poucos passos, mas os demônios do passado nunca estavam longe. A incerteza pairava no ar, e Dona Elvira sabia que, por mais que lutassem, tudo estava longe de acabar. Enquanto seus olhos se moviam, um impulso certeiro de esperança e medo a consumia. O que mais ela teria que enfrentar? Já se inscreva no canal agora
Para não perder as próximas histórias exclusivas, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.